Abra tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Aleluias. Mateus capítulo 16, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia, glória a Deus. A partir do verso 13, quem tiver alguém do seu lado sem a Bíblia Sagrada, compartilha com ele. Aleluia. Diz assim a santa palavra: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos... E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Feche os teus olhos, ó Deus. Eis a tua santa palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, tem poder de mudar mentes e corações. Enquanto eu prego a tua palavra, Senhor, transforma vidas aqui. Pelo poder da tua palavra, cure, Senhor. Enquanto eu prego a tua palavra, Senhor, opera na vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade de estar em teu altar. Esse altar é teu. Toma o teu altar por honra e direito, ministra sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aplauda a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Felipe, bota um pouquinho mais de agudo aqui para mim. Dá mais um pouquinho de retorno. Amém, igreja. Glória a Deus. Jesus, andando com os seus discípulos. Conseguiu a foto, varonil? Bota aí. Pedi foto também. Ué, gente. Era assim. Não era essa não. É do Monte Hermon. No frio não, varão. Que a gente vai ficar com inveja, que está muito calor. E mais perto. Vê se tem uma do Monte Hermon, pastor, ali com a gruta ali. Vê se o senhor consegue ajudar ele lá com a gruta lá do... Não, o Monte Hermon, isso, a gruta. Amados, enquanto ele acha ali, para me ajudar, Jesus está andando com os discípulos e ele chega à região de Cesareia de Filipe. Porque Herodes, em homenagem a César Augusto, ou Augusto César, ele coloca o nome de uma região em Israel chamada, coloca o nome de Cesareia. E um dos filhos de Herodes, Filipe, eita glória, hein, varão? Ai, tem que ser o pastor, Jesus, aleluia, também te amo, varão. Então, deixa aí. E aí Filipe, filho de Herodes, ele reforma essa região ali. Ele embeleza essa região perto do Jordão, e nós tivemos ali, aleluia, né? Amém, Débora?
Então, nós estivemos ali, ele embeleza essa região, faz uma reforma, e aí coloca Cesareia de Filipe. Jesus, nós fizemos esse caminho algumas vezes, e Jesus chega com seus discípulos, e sabemos que Jesus, ele mudou a história, e ele causou, uma revolução muito grande. E aí Jesus chama os seus discípulos em particular, ensinando para eles, próximo a essa região, um pouquinho mais para baixo ali. Jesus então diz assim, pergunta no versículo 13, e aí eu vou aqui facilitar para você. Jesus está dizendo assim: o que estão dizendo sobre mim? Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo por aí sobre mim? E aí os discípulos: bom, estão dizendo que você é João Batista, ou que você é Elias, ou Jeremias, porque são pessoas famosas, são profetas. E João Batista também é profeta, diz a palavra que é um dos maiores profetas. E aí Jesus então perguntando para eles: o que estão dizendo acerca de mim? E eles respondem. E aí Jesus diz assim: e vocês? Qual a opinião de vocês sobre mim? Vocês estão andando comigo um tempo? Estão vendo os milagres que eu fiz, o que eu estou ensinando a vocês? O que eu represento para vocês? O que vocês dizem de mim? Pedro não espera os outros responderem e faz uma das declarações mais lindas da Bíblia Sagrada, e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. E aí Jesus responde para ele: acertou, foi o céu que te revelou, Pedro, mas só que eu tenho uma revelação para fazer, eu sei quem você é. No momento que Pedro reconhece a Jesus, Jesus diz quem Pedro é, e eu vou falar sobre isso. E aí Jesus então, ele diz assim: olha, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu vou no caminho da pastora Érica, que é a cultura. Eu estou aqui nesse altar, então vou na carona, amém? Então nós estivemos ali, aprendemos, e aquele lugar ali, o Monte Hermon no inverno, ele congela, como vocês viram na foto, na primeira foto que Felipe colocou. No verão ele vai fazendo o degelo. Naquela gruta ali você não ouve barulho, mas ali nasce o Rio Jordão, é algo poderoso. E naquela região ali os romanos, eles construíram um altar ao deus Pan. Eles fizeram uma construção ali ao deus Pan, e a gente ainda vê essas ruínas lá. E esse deus Pan é um demônio terrível, depois você pode pesquisar sobre a história dele. E eles fizeram um altar ao deus Pan. E uma vez por ano eles subiam com uma virgem, os seus seguidores, e jogavam ela lá de cima, e ela caía ali atrás do templo deles, naquela gruta. E se o corpo dela saísse do outro lado, o deus Pan tinha recebido, aquela oferta. Se não saísse, ela ficasse agarrada nas pedras lá atrás, eles iam ter um ano amaldiçoado. Eles já estavam amaldiçoados na sua intenção e no Deus que eles estavam servindo, porque só há um Deus. Diga glória a Deus por isso. E aí, amados, Jesus estava conversando com os discípulos, e aí Jesus ele faz essa analogia. Ele diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ali eram chamadas portas do inferno. Não vão prevalecer contra a igreja, diga glória a Deus. Jesus estava mostrando para ele. Mas voltando aqui, o que eu quero me ater é o momento em que Pedro, ele tem uma revelação do céu quem é Jesus, e Jesus, ele revela a identidade de Pedro. Pedro, eu sei quem você é, eu conheço a tua história,
Porque Jesus havia chamado Pedro lá em Lucas capítulo 5, ou melhor dizendo, tempo antes. Jesus tinha chamado, tinha feito uma obra na vida de Pedro. Pedro se converte naquele momento ali da pesca maravilhosa. Jesus chama ele para ser pescador de homens. Chega aqui, Pedro tem essa revelação de quem é Jesus, e Jesus revela quem Pedro. Pedro, você é pedra. E Pedro significa Petros, é pedra pequena. Jesus estava falando: ei Pedro, você é pedra, é pedrinha. Mas sobre essa pedra, Jesus estava falando de si mesmo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. E é assim, quando a gente começa a andar com Jesus, quando a gente tem uma revelação, uma intimidade com Ele, Ele revela quem nós somos. E aí que está o problema, porque podemos andar como cristãos, botar um sapato de crente, roupa de crente. De vez em quando a gente bota uma roupa de crente. A gente pode andar como crente, cantar igual crente, ouvir música de crente, mas só Jesus sabe, conhece cada um de nós, na nossa particularidade, no nosso interior. Diga amém por isso. Sabe, amados, aí fica complicado. Por quê? Porque a gente pode enganar todo mundo, menos a Jesus. Ele conhece cada um de nós na nossa intimidade. Sabe quem você é quando você sai daquelas portas ali para fora. Sabe como anda a tua casa, teu casamento, tua vida. Se você é um homem de palavra, se não é. Ele sabe quem você é. E aí, amado, Jesus está falando assim: Pedro, eu sei quem você é. Eu conheço a tua história, eu sei quem você é, conheço você. E nós somos únicos. Cada um de nós tem a sua digital. Segundo a professora de canto, a pastora Márcia, as nossas cordas vocais são únicas. Quando você está orando aí, você pode estar no monte e, irmão, como é bom ir no monte, né? Você vai no monte, irmão, quando diz assim, ninguém está orando, não é verdade. Vai no monte que você vai ver qualquer lugar. Nova Iguaçu então mesmo, parece que tem crente assim até nas árvores. É muita gente. Você vai no monte aqui qualquer dia, pode estar chovendo, você vai ver tanta gente orando. Tem muita gente orando, diga glória a Deus. Podia estar orando muito mais, mas tem muita gente orando. E aí, quando as nossas cordas vocais, elas são únicas. Então, quando você ora, quando você canta, Deus está ouvindo você. Não se preocupe se você vai orar de manhã, de tarde, de noite ou na madrugada, ou se o pastor ou se o profeta não olhou para você e não liberou uma palavra profética diretamente para você. Deus ouviu a sua voz, ela é única. Deus conhece você na sua particularidade. Quando a gente conhece Jesus, Ele vai revelando quem a gente é. E aí, nós temos os nossos grandes problemas, nós temos as nossas faltas. E achei super interessante, o pastor Kleber estava falando aqui semana passada, ao invés de a gente vir para a igreja, como Israel subia a Jerusalém 3 vezes no ano para adorar a Deus, nós deveríamos começar o culto com adoração e terminar com adoração, diga glória a Deus. Mas a gente tem que vir para o pregador dizer para nós como devemos tratar a nossa esposa, o nosso filho. Ele disse isso, é verdade. Mas graças a Deus tem alguém que está falando a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, vem correção, mas a correção é boa, diga glória a Deus. Então, amado, e por mais que se pregue nesse altar, como a pastora pregou sobre Jabes, como Jabes mudou a sua história, nós podemos falar sobre Caleb. Com 80 anos, ele pede a Josué para conquistar. Josué, agora já lutei as guerras dos meus irmãos, deixa eu conquistar minha terra. Com 80 anos ele foi lá com força e vigor em Deus e conquistou. A gente pode falar das lutas que Paulo passou e continuou firme. Nós podemos falar de tantos homens de Deus da Bíblia, mas a gente procura se comparar com o pior, que é o nosso velho homem. E quando a gente se compara com o nosso velho homem, todas as palavras que se prega no altar, dizendo que homens venceram, que homens foram vitoriosos, como o Jabes, a pastora pregou um dia desse, e outros homens, como eu disse,
Você pode falar que eles lutaram, venceram, mudaram a sua história, que Mefibosete estava lá em Lodebar e foi chamado para a mesa do rei. Por mais que se prega isso, você às vezes sai da igreja se comparando com o pior de você, que é o teu homem interior, que é o teu homem velho, melhor dizendo. E parece que não é suficiente Jesus nos amar. Parece que os nossos púlpitos têm que ser um divã, e a gente trazer uma palavra que vai massagear o teu ego, ou que vai puxar a tua orelha, mas no final você vai chorar, aleluia. Quantas vezes eu já chorei na palavra, mas parece que o sacrifício de Jesus não é suficiente. A gente fica confuso quando nos sentimos desprezados ou somos desprezados. Aí você sai da igreja, a primeira situação, toda aquela palavra foi apagada. Mas em nome de Jesus, diga assim: eu não vou ser assim. Irmão, mas parece que não importa o quanto lemos, o quanto ouvimos, o quanto cantamos sobre as vitórias de Deus, sobre que Jesus nos ama, no primeiro sinal de fracasso, ou que sentimos que somos desprezados por alguém, a gente esmorece. Pastor, por que isso tem a ver com Pedro? Porque Jesus revelou a identidade de Pedro, e a gente fica procurando nossa identidade na igreja a vida toda. A gente fica com crise de identidade, e isso tem relação com as comparações. A gente é bombardeado todos os dias com notícias ruins, com notícia que aconteceu alguma coisa, ou que alguém cresceu, ou que passou na sua frente. E isso também, às vezes, para determinadas pessoas é uma notícia ruim, porque não consegue lidar com isso, vive uma comparação, porque não achou a sua identidade. Sabe, amados, por quê? Porque ainda não tem intimidade com Jesus. Quando Pedro revela a identidade de Jesus, Jesus revela de Pedro: Pedro, eu te conheço. É como Jesus dizendo: eu tenho uma obra com você, só com você. Com ele eu tenho também, mas é diferente. Se liga na tua, Pedro. Veja a tua armadura, deixa do teu irmão, não serve para você. E nós ficamos confusos. Por quê? Porque às vezes a gente se sente deixado de lado, desprezado. Eu não saí da foto, não me chamaram para ir tal lugar. E a gente vive fazendo isso, e vive ouvindo palavras no altar. Para a gente parar com isso, a gente sai da igreja, é o primeiro sinal de sentimento de desprezo. Ou até você é desprezado mesmo, mas você ainda não cresceu. Você fica se martirizando, se machucando, se mutilando, e a voz na sua cabeça, porque o Satanás ele vai tentar te distrair, te tirar do foco da palavra, daquilo que Deus tem para você. Porque talvez você tenha sentido em Deus, tenha saído daqui com certeza de quem você é em Deus, da tua identidade com Jesus, porque Ele já falou com você: eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer. Aí você, aleluia. Mas se Deus falar com o teu irmão que vai fazer algo melhor, ou então que você compare ser melhor, pronto, já acabou com você. É assim ou não é? E aí a gente paralisa. A gente paralisa. Vou contar um testemunho pessoal. Eu estava na igreja, eu varria, lavava, tocava, portaria. Não tem ninguém para as crianças, não. Eu vou para as crianças, fico com as crianças. Eu vim para pregar, estou de terno, mas eu vou ficar com as crianças, que não tem ninguém para ficar com as crianças. Já fiquei muito com as crianças, Paulinho. Ah, não tem ninguém na cantina. Eu fico. Vou lá. E aí, às vezes a gente via outras pessoas sendo honradas. Chegava atrasado, se dissesse um amém, pronto, essa pessoa era honrada. E eu não sabia, até eu entender que quem Deus estava tratando era eu e não ele. Foi difícil, porque a gente começa a nossa luta, e a gente quer falar: eu estou aqui, cheguei cedo, eu lavei, eu fiz, eu preguei, eu cantei, eu dei cambalhota.
Pô, o cara chegou agora, meu. Pô, chegou agora, ele falou um amém. Ah, meu Deus, que amém. Nunca vi um amém igual esse. O cara falou aleluia. Nunca ouvi um aleluia assim. Que poder nesse aleluia. E aí, irmãos, eu sei que é difícil daí você extrair o amor de Deus, mas é Deus revelando a sua identidade. É Deus dizendo: ei, eu estou tratando você, porque eu quero que você seja grande. Porque talvez Ele não tenha condições de cuidar das pessoas, mas você vai ter. Mas enquanto você ficar assim, vai ficar difícil, vai demorar. E aí ficava naquela luta, e eu, Deus, Senhor, Tu está me tratando, mas Tu não é mole não, está doendo. Porque a gente não entendeu quem a gente é no Senhor. Quando a gente entra numa intimidade com Jesus, Ele revela a nossa intimidade, Ele revela a nossa identidade. O que está faltando, pastor? Para você parar de comparações e sofrer por causa das pessoas que estão crescendo. Tem intimidade com Jesus, Ele vai revelar quem você é, irmão. E ainda que o teu irmão dê 2 passos para frente, você fique parado, tem uma hora que você vai dar 3. Mas isso é com Jesus, não é com a tua força, com a força do teu braço. Aleluia. E aí a gente vive tentando atender as expectativas das pessoas. Quem menos a gente tenta atender as expectativas é de Deus. A gente fica tentando mostrar, atender as expectativas das pessoas. Irmão, se você precisa ser um bom esposo, não é para que as pessoas digam: olha que bom esposo. É para que tua esposa diga: é um bom marido. Se você precisa ser um bom pai, um homem de Deus, um homem de palavra, um bom funcionário, um bom patrão, um bom servo, não é para atender as expectativas das pessoas, você vai se frustrar, irmão. Atenda as expectativas de Deus sobre a seu respeito. Seja quem Deus quer que você seja. Encontre a tua identidade em Cristo. Aleluia. Porque as pessoas emocionalmente instáveis, quando não sabem quem são em Deus, elas vivem nas suas comparações. Elas vivem procurando fazer coisas para atender a expectativa de pessoas. E pessoas assim, emocionalmente instáveis, não consegue passar por problemas. Lembra de Davi? Davi lutou com urso, com leão, com gigante, com exércitos. As pessoas vão continuar lá no urso, não vão nem passar pelo leão, quanto mais no gigante. Todo dia vão lutar com o urso, vão contar a mesma história sempre, a mesma luta sempre. Irmão, diga assim, ó: pô, lutei com o urso, matei. Agora vou lutar com o leão. Mês que vem eu vou lutar com o gigante, irmão. As lutas aumentam, mas as vitórias e a honra de Deus é maior. Diga glória a Deus. Mas as pessoas vivem contando a mesma luta, não conseguem passar daquela luta, porque não encontraram a sua intimidade, a sua identidade em Deus. E aí pessoas emocionalmente instáveis não vencem, não crescem, não prosperam. E aí vive olhando para o casamento, para a vida financeira, para o ministério dos outros, não está satisfeito consigo. E aí pessoas emocionalmente estáveis tendem a fracassar, tendem a empobrecer. Mas diga assim: eu não quero ser assim. Diga: eu não quero ser assim. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Aleluia. Caiu uma pena aí no chão. Romanos capítulo 12. Diga glória a Deus.
Ah, pastor, mas as pessoas vivem me abandonando, vivem me deixando, vivem chamando as pessoas para as festas, eu não sei o que lá, para não sei para onde, irmão. Às vezes realmente as pessoas te frustram, as pessoas te abandonam, elas não te convidam. E quanto mais tu for chato, menos ainda. Hoje não me convidaram para ir na festa, aí que eu não vou convidar mesmo. Mas quando você conseguir amá-las, abraçá-las, respeitá-las, apesar de, acima de, eu tenho certeza que Jesus vai te honrar. Porque não tem como, Jesus falou, pegar uma lâmpada, uma candeia, esconder numa escuridão. Quando você entender e deixar Jesus brilhar em você, todos vão ver você. Diga glória a Deus por isso. Mas não vão ver, vão olhar para você e vão dizer assim: eu vejo Jesus na vida dele. É um homem ou uma mulher de Deus. Qual é a tua referência para as pessoas, querido? As pessoas têm alguma referência de você, pelo menos? Poxa, um casal, eu quero me aconselhar com esse casal, porque de casamento eles, poxa, eu quero me aconselhar sobre a vida espiritual. Eu quero saber sobre jejum, sobre a palavra. Eu quero saber como é que eles são tão felizes. Como é que cria os filhos? Eu quero... Você é algum tipo de referência, irmão? Ou será que as pessoas... não dá para ficar perto desse cara, não. Muito chato. Abandona, né, tio? Abandona. Romanos capítulo 12. A pastora Márcia leu Romanos no início e nós nem combinemos. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e que é o vosso culto racional, culto inteligente. Versículo 2: e não vos conformeis com este, mas pela renovação do vosso, para quê? Experimenteis qual seja a agradável. Então vamos entender isso aqui, irmão. Deixa eu falar de trás para frente. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você tiver a renovação do teu entendimento. Olha, irmãos, estamos falando de um tempo novo. Romanos está falando de boas novas, diga glória a Deus. Um novo tempo, uma mente renovada, um tempo de boas novas, porque a Bíblia diz: remendo novo, odres novos, novos céus, nova terra, eis que faço novas todas as coisas. Jesus, no Novo Testamento, ele vem falando de um tempo novo, coisas novas que Deus tem para fazer, mas não adianta ficar com um pensamento retrógrado, não adianta ficar pensando lá atrás curtindo o sofrimento de 1900 antigamente. Como é que Deus vai agir? Tem que ter um entendimento novo, irmão, um redirecionamento labaçu. Até beber água aqui. Tem palavra que falar em língua é mais fácil. Um redirecionamento. Eu anotei. Eu tenho que ler. Redirecionamento. Fala comigo no já. 1, 2, 3, já. Tem gente que errou, eu vi.
Irmãos, Romanos 12 está falando assim: para que vocês experimentem as bênçãos de Deus. Deixa eu facilitar para você. Para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida espiritual, profissional, no teu casamento, no cuidado dos teus filhos, ministerial, tem que ter uma mente renovada. Tem que deixar o que você era. Tem que entender que Deus tem coisas novas para você. Ei, irmão, em 2013, em janeiro, eu postei a foto esses dias. Tinha uma mulher desse tamanho assim, ó, pregando lá em Nilópolis. E ela estava falando de um trabalhador que esqueceu, que perdeu o seu machado. Era um trabalhador, mas perdeu o seu machado. E o profeta foi lá, eu estou resumindo, e ele fez flutuar o ferro do machado e deu a ferramenta ao trabalhador. Ei, talvez você é um trabalhador, você tem uma história, mas você perdeu o seu machado. Ei, o profeta Jesus está aqui e quer te entregar a tua ferramenta para você trabalhar, que Deus tem muita obra para fazer. Diga glória a Deus. Essa mulher grande era a pastora Érica, e o cara que foi lá na frente que perdeu o machado era eu. Diga glória a Deus. Ei, irmão, estou dizendo para você, eu preciso entender que hoje Deus quer falar coisas novas comigo. E aí que eu tenho 10, 20, 30 anos de batizado, de crente. E aí que eu tenho uma idade X. E aí, irmão, Deus tem coisas novas para fazer todo dia. Mas você continuar contando história. Ah, mas eu era assim. Ei, deixa o homem velho para trás. Deus quer fazer coisas novas hoje. Aleluia. Mas quando você vem ao culto, eu fico às vezes, eu sou implicante, eu implico com isso, que a gente diz assim: eita Deus, se fulano tivesse aqui. Fulano não, Deus está falando contigo, cara de pau. Ah Deus, se fulano tivesse aqui. Deus está falando com você. Não era fulano, Deus está falando com você. Diga amém por isso. Quando a gente pode, amados, rodar, pular, rodopiar, cantar que eu sou curado, que eu amo, que eu não sei o que e tantas coisas. Mas a gente sai com a mesma mente paralisada. Mesmo pensamento paralisado, a mesma mente problemática. E não adianta fazer uma ceia de ano novo e comprar roupa nova, que isso não quer dizer que vai viver uma vida nova. Ano novo não significa que é um tempo novo. Só mudou o calendário para muita gente. E não adianta também as promessas que você fez. Esse ano é assim, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou ser fiel no dízimo, esse ano aí passou mais um ano. Mas esse ano eu peço a Deus: Senhor, eu não quero. Peço a Deus: Senhor, eu quero ser como criança todos os dias. Eu quero, Senhor, poder ouvir o Senhor, entender no que eu preciso mudar. Senhor, eu preciso entender, porque eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar para trás, não é por causa das outras pessoas que vão avançar, não. Eu não quero ficar para trás porque o Senhor não me chamou para ficar parado. O Senhor não me deu uma ferramenta para trabalhar, para elas ficarem enferrujadas, paradas ou guardadas no estante. E eu dizia: olha, eu era assim, um homem de Deus. Olha como eu pregava, olha como eu fazia, olha como eu orava. Não, Deus, eu quero ferramenta nova para um ano novo. Eu quero ter novidade de vida. Eu não quero dizer: ó, lá em 1900 antigamente Deus fez um milagre. Deus, eu quero contar um milagre que Deus fez ontem, hoje e vai fazer amanhã. Contando testemunhos de não sei quando. Deus tem coisas novas. Diga glória a Deus. Mas se você ainda não passou pela experiência de Pedro, irmão, fica difícil. Porque Jesus chama eles num momento de intimidade, só tinha os discípulos. Eles já estavam íntimos do mestre. E aí ele tem uma revelação de Deus, do céu. Jesus fala assim: eita Pedro, ó a terra. Será que Jesus não falava terra? Não falava, irmão. Olha, manto. Pedro, essa foi do céu. Mas eu vou dizer, eu conheço você, Pedro. Eu conheço você. Conheço a tua história. Eu vou dizer: você é Pedro, mas sobre essa pedra vai edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Sabe, querido, eu linko esse texto com Romanos 12, porque quando a gente entende que nós somos em Deus, a gente vai amadurecendo, a gente deixa de se comparar, deixa de querer atender as expectativas das pessoas. A gente começa a amadurecer. E quanto mais uma igreja madura, mais o reino de Deus cresce. Quanto mais você entende quem você é em Deus, não interessa o que vão falar. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e dando um gabinete para uma pessoa e ela disse assim: pastor, mas aí falaram o que para o senhor, não sei o que. Eu falei assim: cara, não importa o que falaram, importa o que você precisa entender se eu acreditei. Eu disse para ele um dia, eu estava dirigindo uma igreja com a minha esposa e éramos diáconos, e uma senhora estava tentando ganhar ela para Jesus, ela sumiu da igreja. E isso tem quase 15 anos. E aí fomos visitá-la. E aí essa senhora, eu falei assim: irmã, não tem muito tempo, eu não sei nem se ela está viva ainda. Então era Isaura o nome dela, mas lá de Nova Iguaçu. Eu falei: mas Isaura, que a senhora sumiu? E aí ela: pastor, eu vou, o irmão João Marcos, eu vou falar a verdade. Falei: fala. É porque falaram para mim que o senhor estava andando com 2 mulheres em Nova Iguaçu. Aí eu olhei para minha esposa, aí eu falei assim: confesso, estava mesmo. Eu falo, eu estava. Eram minhas 2 irmãs. E elas são muito bonitas mesmo. Eu estava andando com 2 mulheres. As minhas 2 irmãs de braço dado assim. Eu falei: a senhora acreditou? Irmão, eu acreditei. Eu falei assim: é mentira. Sabe qual a maior dificuldade? Não é se vão falar de mim para você, se vão falar, chega para mim, pastor Kleber, e aí eu não vou me preocupar, eu vou me preocupar assim: você acreditou? Se você acreditou, mas com quem falou, hein? Porque eu conheço a Bíblia Sagrada, eu conheço a história de Mordecai, que Amã fez uma forca e ele mesmo se enforcou. Então deixa que as pessoas que estão fazendo isso, estão fazendo a sua própria forca. Você quer brigar? Quando a gente nesse altar está falando todos os cultos, abaixa a tua espada. Você está preocupado com quem falou? Ei, irmão, não se preocupe com quem falou. Se é teu amigo, você tem que preocupar se ele acreditou. Agora, quem falou, irmão? Fica quieto, deixa que Deus... Jesus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Diga glória a Deus. Deus é justiça, irmão. Quando você não entende quem você é, a tua identidade, tudo é causa, tudo é um problema para você, e aí você causa uma instabilidade. E eu vou ligar uma coisa a outra: quem vive instável, a esposa não confia, porque o marido sempre está instável, hoje pode estar, amanhã pode não estar. O marido chega em casa, não sabe se a mulher está bem ou se ela está mal. Os filhos não podem confiar, o pastor não pode confiar na sua liderança, não sabe se hoje está bem ou se não, está emocionalmente instável. Quem vai confiar em alguém instável emocionalmente? Alguém que hoje você pode entregar tudo e amanhã perder. E assim é com Deus. Assim como Deus olha aqueles que são racionais, o reino do norte, e as pessoas dizem assim: eu fiz porque eu sou bom, eu fiz isso aí, ó, que eu sei fazer. Ou para o reino do sul, pessoas dirigidas pela sua emoção, onde hoje estão com tudo, amanhã chuta o pau da barraca, grita e se explode e perde tudo. Mas Deus quer trazer esse equilíbrio dentro de você. Deus quer renovar tua mente hoje. Diga glória a Deus. Romanos 12:2, Paulo está falando metanoia, mudança de mente, para que você possa experimentar. Eu nunca experimentei a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Você nunca esteve firme em Cristo. Você sempre foi assim, igual uma pipa. Se tem vento, você está lá em cima. Se não tem, tu está lá embaixo. Crente pipa, eu nunca ouvi essa nova. Tu já falou de crente pipa? Não, essa crente pipa é maneiro. Foi nova, veio do céu, é rapidinho. É tipo o Pedro, terra. Irmão, tem gente que é crente pipa.
Gostei. Irmão, tem vento, tá lá em cima. Opa, ô Jesus, me assopra aí. Quando não tem, irmão, tá nesse calor aí que só Jesus, aleluia, pelo calor. Mas tá lá embaixo. Não consegue manter uma estabilidade. E isso é tudo, querido. Na vida espiritual, emocional, ministerial, é tudo. É o pastor Kleber eu entender, pastor, você pode pregar hoje? Posso. Pastor, você pode orar, independente dos problemas. Assim ele comigo, assim nós com a nossa liderança, assim os pastores presidente conosco. Chama o pastor João, chama a Diva, chama o pastor Kleber, chama o pastor Gustavo. Não sei onde eles estão agora, o que eles estão fazendo, mas eu sei que eles têm uma palavra de Deus. Não sei se ele está com problema na empresa, ou se o carro dele está quebrado, ou isso ou aquilo, mas se ligar, se falar com ele, ele tem uma palavra de Deus. Por quê? Porque ele tem um equilíbrio emocional, porque ele achou quem ele é em Deus, ele sabe quem ele é em Deus. Nenhuma tribulação tira isso dele. Aleluia. Nunca. Enquanto você não achar o teu equilíbrio em Deus, a tua identidade em Deus, irmãos, as coisas não acontecem. Por mais que você receba uma palavra de maldição, uma vez eu vou falar que é pastor porque eu não posso tirar isso dele, foi Deus que deu. Ele disse assim: tu nunca vai ser pastor, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu disse: tá bom. Pode ser o maior profeta, irmão, mas acima de todo mundo tem um Deus. Ninguém pode impedir de você sentar na mesa do rei quando ele chama. Ninguém pode impedir que você cresça, que você ache a sua família, que você cresça espiritualmente, financeiramente, quando você se posiciona. Ainda que tentem te abafar, irmão, Deus te levanta. Diga glória a Deus por isso. Aplauda o nome do Senhor. Eu vou terminar. Aleluia. O papel dessa palavra, dessa noite, ou a intenção dessa palavra nessa noite. Essa palavra tem nela o Espírito Santo. E ela tem a missão, essa palavra, de mostrar e falar a você quem você é, por mais que você já saiba disso. Você já viu que você vem na igreja, qualquer texto que a gente falar, muita gente sabe até onde está. Se eu esquecer, tem gente que vai falar: ih, pastor, está lá em tal lugar. Mas às vezes, na caminhada, o vento diminui e a pipa baixa. E aí eu vou falar com você. O vento vai soprar hoje, tua pipa vai levantar, varão. Deus é fiel, amém? Os varões aí, fica ligado, Deus vai fazer algo poderoso. Diga glória a Deus. Tem gente que está rindo aí, não ri não. As irmãs, diga glória a Deus. Então, o papel que o Espírito Santo ministrou hoje comigo é trazer a você a memória quem você é, irmão, em Deus. Aqueles que têm intimidade com Jesus, irmão, que têm a revelação de quem é Jesus. Jesus revela: você é assim, ó, não se preocupe, ainda que barcos passem do seu lado. Jesus, quando entra no barco dos discípulos, que vem a tempestade, em Mateus 4, se eu não me engano, Jesus disse assim: passemos para o outro lado. Bastava isso, irmão. Quem está dizendo é Jesus. Passemos para outra margem. Jesus não fez uma pergunta, Jesus não deixou margem para eles duvidarem. Foi imperativo, havia um ponto ali. Passemos para outra margem. E Jesus fala para você: vou salvar tua família, vou fazer coisas novas, grandes, mas você não entende, ou então você duvida por causa da tempestade no meio do caminho. Por quê? Porque você se esquece quem você é em Deus. Porque muitas vezes, como eu disse, por mais que se pregue sobre Jabes, sobre todos os homens da Bíblia Sagrada, que nos fazem sair daqui alegres: oh meu Deus, eu sou Jabes.
Eu sou o Caleb, 80 anos, estou cheio de vigor para lutar e vencer. Eu sou Davi diante do Golias. Eu sou isso ou aquilo. Mas a primeira situação que vem, você quer entrar em depressão. Você deixa o diabo te distrair, roubar a palavra. É como Jesus falando sobre as sementes que foram lançadas pelo semeador. Você deixa o diabo roubar a tua semente. Poucos às vezes, irmãos, são uma terra boa que a semente entrou e fez a raiz e cresceu. E aí entra culto e sai culto, e você fica, a gente precisa, em vez da gente trazer uma palavra, meu Deus, para mim, olha, irmãos, eu amo a exortação, eu tenho no meu ministério a exortação, mas um culto da adoração, eu lembro aqui um culto que o pastor Kleber pregou, eu lembro qual é o culto, mas não lembro qual foi a palavra, irmão, meu Deus, quantos lembram aqui? Foi uma adoração aqui, irmão, a gente queria sair daqui. Que culto maravilhoso, só adoração, não teve exortação. Ele pregou, trouxe um ambiente de adoração, irmão, que maravilha. Mas a gente precisa de alguém sempre apertando a gente, porque a gente ouve essa palavra, ouve a palavra, e a gente tem dificuldade de deixar Deus renovar nossa mente. Você prefere se firmar no teu conhecimento, na tua experiência, e você vai tomar as mesmas decisões de sempre, errando sempre, batendo, nadando e morrendo na praia sempre. Porque se alguém disser, se a palavra de Deus disser, não vai por esse caminho, vai por esse, não, mas esse é mais curto, eu sempre fui, e nunca chegou a lugar nenhum. Bota a mão na cabeça, irmão, na tua consciência, vê que as tuas decisões não têm te levado a nada. Tem que continua no fracasso. Como eu disse, ninguém tem você como referência de casal, não, referência de jovem que vive em santidade, não, toda hora peca, vacila. Quem é que vai levantar a mão, o jovem que vai dizer assim, eu vivo uma vida de santidade, eu posso aconselhar os jovens? Quem é que pode levantar nessa geração, irmãos? Nós não somos o santo dos santos, não, mas se há pastores nessa igreja com uma vida em santidade, casais abençoados. Quem está à direção da família são casais que vivem uma vida a dois abençoada, tem testemunho. E eu sei que eu não conheço muita gente, mas e você também é referência? Será que a gente pode dizer, procura aquele casal lá, pastor, eu quero aconselhamento? Não, você pode escolher aqui, porque aqui, irmãos, os casais desta igreja, eu vou falar um negócio com você, qualquer casal, você vê a aliança no dedo aqui, pode ser um branquinho, uma branquinha, um pretinho, uma pretinha, um branquinho, uma pretinha, qualquer um, pequeno, grandão, magrinho, gordinho, qualquer casal aqui do departamento, ou da igreja que você chegar, tem conselho para te dar. Será que a gente pode, irmãos? Ou você tem que viver uma palavra de cura, ou como o pastor Kleber ensinando você a como tratar sua esposa, tratar seus filhos. Mas hoje é dia de renovação de mente. Mesmo se eu pregasse aqui e repetisse isso, e eu tenho problema com retórica, eu repito. Esse é minha esposa, você falou 50 vezes isso, falando 50, o povo não aprende, vou ter que falar 200. Aí eu ainda me saio bem, né? Minha mãe falava assim, mãe, para de repetir, falando 10 vezes, você não faz que, vou falar mais, 50 vezes. Por mais que eu passasse a noite pregando aqui, querido, e você não deixar essa palavra entrar na tua cabeça, na tua mente, deixar ela renovar, porque eu não posso renovar nada não, irmão. Eu posso gastar 1 hora aqui de gabinete, 2, 3 horas com você, eu posso orar e jejuar pela tua vida, mas se você não entender que a mudança precisa chegar, que você precisa entender que o que passou, passou. Como eu disse, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é todos os dias. Não interessa quantas pessoas a diva curou, quantas vezes ela orou pela cura, quantos mortos levantaram pela oração dela, ela precisa ser uma nova criatura hoje. Não interessa, não importa, só faz parte da minha história, quanto tempo eu já vivi com Cristo. Importa que eu hoje vigie para não cair, aquele que está de pé vigie para que não caia.
Seja ele crente de 1, 2, 20, 30 anos.